Olá, vamos falar sobre o teste F. O grupo é Aline Moll, Eduarda Caroline, que sou eu, Rickson, Sara Passos, Renata Bárbara e Kathleen. O teste F ele é utilizado para checar a precisão entre dois grupos de dados, independente de onde seja, e devemos usar a fórmula do teste F, que é o quadrado do maior desvio padrão dividido pelo quadrado do menor desvio padrão, ou seja, das variâncias, e comparar o F encontrado com o F tabelado para a gente achar a precisão desejada. E para isso vamos usar uma tabela para encontrar o F crítico, que é o F tabelado. E esse F tabelado, ele basta relacionar o número de graus de liberdade do grupo, que tem o maior desvio padrão, com o número de graus de liberdade da amostra que tem o menor desvio padrão. E o grau de liberdade é o número de amostras que temos de cada grupo, menos 1. As variâncias, elas são uma medida de dispersão, ou até que ponto os dados estão dispersos em relação à sua média. Valores maiores representam maior dispersão. As estatísticas de F elas são baseadas na razão de quadrados médios. O termo quadrados médios pode soar confuso, mas é simplesmente uma estimativa da variância populacional, que explica os graus de liberdade usados para calcular a estimativa. Aqui podemos ver um pouco da aplicação dele, por exemplo, na agricultura, para saber qual fertilizante for melhor, com base na média de crescimento do plantio, na indústria farmacêutica, para pesquisar os possíveis químicos a serem utilizados com melhor desempenho, em maquinários laboratoriais, para descobrir qual teste padrão mantém o maior efeito positivo na análise das máquinas. O teste laboratorial, que eu vou dar um exemplo, e o teste populacional, que pode avaliar a média de um grupo de pessoas em certa ocasião, por exemplo. E aqui vai ser o exercício que eu vou propor, né, para comparar a determinação de magnésio entre dois laboratórios, né, na análise de dois laboratórios de um leite. Aqui pegamos os dados e vemos que o número de amostras que temos para comparação são 4 do laboratório A e 5 do laboratório B. Fizemos a média de cada laboratório, da média conseguimos o desvio padrão, que vai ser utilizado mais tarde para o cálculo da variância, né, que é o desvio padrão elevado a 2, dividido pelo desvio padrão elevado a 2 também, do numerador, que vai ser o teste que tem maior quantidade de números, dividido pelo teste que tem a menor quantidade de números. Assim, com esse número do grau de liberdade que nós achamos, nós vamos conseguir achar o F tabelado, achar na tabela que eu mostrei anteriormente, e depois, com a conta, né, que vamos fazer do F, utilizando a variância, que está o valor de cada um que nós achamos, fazer o F calculado, e vamos achar que ele foi 2,25 e o F tabelado 9,12. Ou seja, o F tabelado foi maior do que o F calculado. E a gente viu que se o valor de F encontrado com a fórmula for menor que o valor de F encontrado na tabela, que é o F crítico, não vai haver diferença entre os dois grupos em relação à dispersão dos resultados. Mas, se o F encontrado for maior que o F tabelado, que é o F crítico, então vai haver diferença entre os dois grupos de dispersão. E no nosso caso, não existe diferença significativa entre os dois laboratórios, porque o F calculado foi menor do que o F tabelado. Bom, é isso. Espero que tenha conseguido entender. Obrigada.